apresentar, estamos com a doutora Andréia Feijó, que é coordenadora geral do PROV, psiquiatra da Unifesp, e vamos falar um pouquinho sobre violência à mulher e transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu gostaria que a doutora Andréia falasse um pouquinho pra gente do trabalho do PROV, da relação do PROV com o entorno, com a comunidade. Obrigada pelo convite para participar. Hoje eu sou coordenadora desse serviço que se chama PROV. É um serviço de assistência e pesquisa em violência e estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é um quadro psiquiátrico decorrente de situações de violência. O PROV existe dentro do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e ele está fazendo 15 anos. Então, há 15 anos atrás, esse serviço começou porque houve um estudo do Departamento de Psiquiatria aqui da Unifesp, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para avaliar as repercussões da violência na saúde mental. E esse foi um estudo epidemiológico, onde o objetivo principal era entender qual era o impacto e qual era a proporção de doença que isso podia estar influenciando na população. Então, na época, o fundador do PROV, que é Marcelo Feijó de Mello, junto com o Dr. Jair Mari, desenharam esse estudo junto com os pesquisadores da Unifesp e com a Federal do Rio, e encontraram que em São Paulo, em torno de 10% da população tinha um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, e no Rio de Janeiro, em torno de 9% da população. Esse dado bate com um dado mundial, por exemplo, nos Estados Unidos, entre 8% e 10% de prevalência de transtorno de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é um quadro decorrente de uma situação traumática específica. Então, precisa ter um critério específico para fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico é feito quando a pessoa sofre ou presencia uma situação de ameaça à sua integridade. Pode ser com ela, ou pode ser com um familiar próximo. Ou pode ser ela saber que um familiar próximo sofreu um risco de vida grave ou veio a falecer. Se isso acontece, a pessoa, em geral, então digamos assim, em torno de 20% das pessoas que passarem por essa situação vão desenvolver um quadro psiquiátrico posterior. Mas em torno da metade das pessoas vão ter um quadro agudo. E esse quadro agudo é esperado e é, digamos, algo que a gente pode manejar, talvez até na atenção básica, né? Que é o impacto inicial dessa situação estressante. Então, o organismo responde, né, a uma situação de estresse grave, onde ele fica em alerta. Então, ele libera o hormônio do estresse, que é o cortisol, a adrenalina, para responder à situação de ameaça. Isso é esperado que aconteça, mas é esperado também que quando a ameaça passa, o organismo consiga voltar ao seu estado habitual. Mas metade das pessoas, no primeiro mês, vão ter isso bastante intenso. André, e eu cheguei a ler na última edição da FAPESP, da revista FAPESP, que mais de 50% das mulheres que sofrem violência acabam não notificando. Como que você identifica, assim, pensando no profissional da atenção básica, como que você identifica sinais, sintomas, ou via fonte de informação secundária, enfim, como que você pode identificar um caso de violência, uma eventual não notificação? Assim? Então, assim, os sinais desse quadro são 4 grupos de sintomas, né? Então, são sintomas de hipervigilância, que a gente fala. Talvez esses na clínica sejam algo que o médico consegue perceber. Então, a pessoa está sempre alerta, ela tem medo de situações que lembrem um evento traumático, ela muitas vezes não consegue sair de casa sozinha, então ela vem acompanhada no posto de saúde, porque ela não consegue, de tanto medo que ela tem de acontecer novamente o que ela presenciou, a situação que ela passou. Ela dorme mal,
ela tem taquicardia, tem crises de ansiedade, que são semelhantes às crises de pânico, porque o sistema está todo hiperativado. Então, isso é uma coisa que talvez o clínico possa perceber no relato desses sintomas. Além disso, né, o que mais a pessoa tem? A pessoa tem o que a gente chama de sintomas de evitação. Então, ela evita qualquer situação na qual ela lembre do trauma ou ela tenha dúvidas se pode acontecer de novo a mesma situação. Então, ela passa a ter sintomas de evitação. Ela tem ainda sintomas negativos do humor, que são bastante semelhantes à depressão e às vezes é muito difícil de fazer a diferenciação do diagnóstico, mas a pessoa fica apática, desanimada, ela começa a ter um prejuízo da função, então se ela trabalha, ela não está conseguindo executar, ela tem uma dificuldade no raciocínio, ela se sente mais distanciada da realidade, distante afetivamente dos outros, ela tem uma sensação de estranheza. Então, esses sintomas são bastante comuns, né? E às vezes são relatados e para quem está no atendimento primário é muito difícil, né, diferenciar isso e fazer a pergunta: olha, você está passando por alguma situação muito difícil? Você tem sofrido violência, né? Violência doméstica é uma coisa bastante frequente, né? Além de violência doméstica, a gente sabe que assim, estupro, por exemplo, né? Provavelmente o estupro é 10 vezes menos relatado do que ele acontece. Então, assim, um caso notificado tem 9 que não vão ser notificados, que a pessoa não vai fazer o procedimento de notificação. Tem aumentado muito, a gente vê o índice de notificação de estupro. No Brasil e em São Paulo, isso é um número crescente. E a gente fica nessa questão, né? Bom, está aumentando tanto. 30% de aumento nas últimas 3 décadas. Nas últimas 3 décadas. Isso não para de aumentar. A gente acredita que não para de aumentar porque o sistema de saúde está mais apto a receber. Então, hoje tem vários lugares que recebem a notificação do estupro. E como tem sido muito divulgado, tem sido muito falado, o estigma com relação ao abuso sexual também vem diminuindo. Então as mulheres se sentem mais à vontade de reportar. Mesmo assim, a gente estima que esse número talvez seja 10 vezes maior ainda do que está sendo dito. E qual seria a abordagem mais apropriada para o profissional investigar? Então, assim, perguntar diretamente, como você mencionou, identificar sintomas secundários, enfim, no caso de um eventual estupro, enfim, qual que é a abordagem mais recomendada? Assim? Eu acho o clínico, se ele desconfia, ele tem que perguntar. Né? Ele tem que perguntar situações de violência. Se ocorreram, se são do passado, se é uma coisa que ainda ocorre, se é uma coisa recente. Né? E uma vez que ele pergunta, ele não precisa ser insistente de colher detalhes sobre o que aconteceu. Porque a gente sabe que a pessoa só pode falar do evento traumático depois de um período de tempo que ela se sente à vontade para falar daquilo, porque se ela fica falando, mesmo repetidas vezes, ela se retraumatiza. Então, assim, é uma coisa que você tem que ser acolhedor sem ser intrusivo. Doutor André, e quando, na verdade, existe um abuso de uma pessoa próxima, assim, da família, então, muitas vezes esse paciente acaba com receio não notificando, falando que não sofreu abuso, que não sofre. Como que você aborda o paciente numa situação como essa? É bastante difícil, né? Porque você não pode forçar a pessoa a fazer uma notificação que ela não quer. E eu acho que existe uma diferença assim, o sistema de saúde precisa fazer uma notificação epidemiológica, mas não uma notificação legal. Então,
você precisa garantir a segurança para a pessoa que sofreu a violência, de que providências legais podem ser tomadas só se ela quiser, mas que o atendimento em saúde vai ser feito independente disso. Então, assim, a gente sabe que abuso sexual, por exemplo, quando é em criança e adolescente, em geral é intrafamiliar. Sim. Faz parte do ambiente, uma pessoa conhecida. Então isso dificulta muito, né, a notificação. Sim. Porque fica uma coisa que você não consegue alcançar muito, porque às vezes é um parente próximo, a mãe, ela entende, mas ela não quer expor, ela não sabe como resolver aquela situação. Então, assim, precisa garantir um ambiente de segurança para tratar disso, para tratar dessa criança, para tratar, né, desse adolescente, e conseguir o amparo do serviço social, o amparo de uma rede de proteção, para daí poder tomar uma providência. Né? Mas em crianças e adolescentes, o médico é obrigado, se ele achar que existe uma situação de violência grave que está prejudicando, ele precisa fazer a notificação, inclusive legal. Né? Então, assim, para adultos é diferente de para menores de idade. Para adultos, você faz só uma notificação epidemiológica, que é obrigatória no sistema de saúde. Chegou um caso de violência no PS, uma mulher espancada. O que o médico é obrigado a fazer? Ou a enfermeira que atender, ou o serviço social fizer o amparo primeiro. Ele é obrigado a entrar no sistema que se chama SINAM, de notificação. Ele vai notificar, e isso é uma notificação epidemiológica que garante direitos humanos. Né? Mas ele não vai notificar o sistema legal, a não ser que essas pessoas estejam correndo risco e você tenha que acionar um sistema de proteção, como casas de proteção à mulher vítima de violência doméstica, né? Quando ela está correndo risco, isso sim. Para a criança e para o adolescente, se você recebe um caso, você tem que fazer também a notificação para o sistema judicial. Então você faz para o Ministério Público ou para o Conselho Tutelar. André, e o Brasil é o quinto país em índice de feminicídio, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. O que você recomendaria assim, em termos de estratégias de prevenção, estratégias de promoção que previnam, que consigam lidar com esse índice tão alto? Eu acho que o nosso país precisa muito ligar isso a uma coisa educativa. Né? Eu acredito que a gente vem num movimento progressivo, né? De garantia de direitos das mulheres e de educação contra a violência. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa muito complexa, né? Uma coisa que não é só da saúde. Sim. É uma coisa muito social, né? De educação. Então, eu acho que, assim, os movimentos, como o movimento Não é Não, né? Das mulheres, sim, de colocarem meu corpo, eu que decido, se eu digo não deve acontecer, é algo progressivo. Eu não sei exatamente como que o sistema de saúde consegue chegar a essa ponta dessa questão social tão grave, que é algo cultural. Em termos de tratamento, pensando na atenção básica, o que vocês recomendam em termos de evidência científica? Qual que é a abordagem que o PROV utiliza? Que vocês recomendariam para a atenção básica? Então, assim, na atenção básica, o mais provável é que cheguem casos onde a situação de violência ocorreu recentemente, né? E nesse primeiro mês do atendimento pós-violência, o mais importante é acolhimento e criar uma rede de suporte para essa pessoa que sofreu a violência. Então, o acolhimento é isso que a gente conversou de vamos escutar sem julgamento, vamos escutar de uma maneira que você não seja intrusivo, mas que você possa deixar a pessoa falar até o ponto que ela aguenta falar naquele momento. O que você pode fazer agudamente, em termos médicos, muitas vezes, é talvez medicar com um antidepressivo, com um medicamento que não é, digamos assim, tão evidente de que vai ter uma melhora, mas às vezes contém que é um
ótimo, né? O que é mais comum de se fazer e não é correto é prescrever um benzodiazepina, né? Que é, nomes conhecidos de Azepam, Valium, Rivotril, né? Porque isso é muito comum, a pessoa chega muito nervosa no atendimento, vamos dar um calmante para ela. E você usa esse tipo de medicação. Esse tipo de medicação, para o transtorno de estresse pós-traumático, fixa a memória do trauma. Então, ao invés da pessoa ir elaborando essa memória, você está fazendo com que aquilo fique persistente. Então, é uma conduta que eu acho que a gente poder educar melhor a atenção básica para não fazer, né? A segunda conduta que eu acho que é muito comum fazer, porque é quase intuitiva, é vamos conversar sobre o que aconteceu, né? Então, vamos fazer grupos de conversa, vamos expor esse assunto, porque se a pessoa falar, vai sair e ela vai melhorar. Isso foi comprovado que piora, porque retraumatiza. Cada vez que a pessoa tem que contar a história de novo, ela rememoriza aquele episódio, ela fica de novo com aquilo reverberando e ela piora. Então, assim, agudamente, vamos ver quem pode dar o apoio para essa pessoa. Então, faleceu o filho de uma mulher que ela viu um menino ser assassinado. Isso acontece nas comunidades do nosso país, infelizmente, com frequência, né? Como acolher essa pessoa, né? Então, o serviço social vai poder fazer visita domiciliar? A agente de saúde vai visitar essa pessoa para ver como é que ela está em casa? Existe um outro parente que pode ficar com essa pessoa nesses primeiros dias? Então, assim, este suporte social se mostrou uma coisa mais significativa para a melhora dos sintomas agudos de estresse agudo. Ainda não é um diagnóstico de TET. O diagnóstico de TET só é fechado se 4 grupos de sintomas, que são evitação, hipervigilância, sintomas negativos e revivescência, que são essas memórias intrusivas do trauma, estão presentes a partir do primeiro mês, depois do evento traumático. Então, assim, a atenção básica vai ser acolhimento, criar uma rede de apoio, eventualmente, se estiver muito grave, usar um medicamento antipsicótico de dose baixa e não um benzodiazepínico, e poder oferecer talvez uma sequência de atendimentos, nem uma vez por semana no posto, ou uma vez por semana a equipe de saúde visita e ver como é que as coisas estão se desenvolvendo. Eu acho que até 3 meses, talvez na UBS, se as coisas começam vamos dizer, a vida da pessoa vai retomando uma funcionalidade, então ela começa a retomar o convívio social, o trabalho, ela se integra de novo e ela não desenvolve sintomas mais graves. Eu acho que isso é o que a rede de atenção básica pode fazer, né? Se esse paciente começar a ficar mais grave, ele precisa ser encaminhado para um serviço especializado como um psiquiatra que possa fazer o atendimento. Porque a gente vê aqui que aqueles pacientes que demoram muito tempo para procurar já ficaram tão solidificados, né, nesse quadro grave que eles melhoram um pouco. Enquanto os pacientes que vêm cedo melhoram muito. A gente tem um projeto grande de mulheres vítimas de abuso sexual desde 2015, é um projeto temático da FAPESP, né, no qual estão envolvidos vários departamentos da Unifesp. Então o projeto inclui o departamento de psiquiatria, o de genética, o de neuroimagem, o de sono, né? Nós temos uma avaliação complexa dessas mulheres que vêm encaminhadas do Hospital Pérola Baito, depois que elas passam por lá por um atendimento após sofrer uma situação de estupro. Se as assistentes sociais do Pérola identificam que elas têm sintomas de estresse agudo, após 1 mês do evento traumático, elas encaminham para nós fazemos uma avaliação para certificar que tem um diagnóstico de estresse pós-traumático. E começamos um acompanhamento, né, que pode ser ou medicamentoso ou psicoterápico, porque nós estamos fazendo um ensaio clínico para testar qual o melhor tratamento nesse momento. E a gente tem visto que essas moças têm uma resposta muito boa, tanto na medicação quanto na psicoterapia. A resposta tem sido igual, né? Num acompanhamento de 14 semanas de atendimentos clínicos e psicoterápicos,
e depois a gente faz um follow-up de atendimentos até completar um ano, né? Mas o estudo clínico, digamos, tem 14 semanas. E a maior parte das pacientes tem respondido muito bem. Então, acho que se a abordagem é precoce, porque aconteceu o evento, a nossa inclusão é assim: o evento pode ter acontecido até 6 meses antes delas entrarem para o estudo. Porque às vezes as pessoas demoram para procurar um serviço de atendimento, ou elas procuram um serviço de atendimento, mesmo pérola, e estão bem no começo, não é bem, mas estão desconectadas da situação traumática e depois desenvolvem um quadro de estresse pós-traumático. Não precisa ser imediato, né? Às vezes isso vai acontecer 3 meses depois do evento, 6 meses depois do evento, e não imediatamente. Então, ainda assim, a gente faz esse acompanhamento. E se vocês fossem dar algumas indicações para a atenção básica de em que momento encaminhar e quando tentar absorver o paciente e oferecer assistência em serviço na atenção básica, o que vocês recomendariam e como que o PROV tem acolhido esses encaminhamentos? O PROV é porta aberta e os encaminhamentos vêm através de um e-mail institucional, eles chegam de qualquer serviço de saúde ou procura espontânea. A gente tem um site, em geral as pessoas procuram informações, encontram e acabam fazendo o encaminhamento. A gente tem uma enfermeira que é gerente de casos, ela faz o gerenciamento, então ela faz essa triagem, ela entra em contato com essas pessoas por telefone e agenda o atendimento. O atendimento é um atendimento feito por equipe multiprofissional na triagem, psicóloga, enfermeira e psiquiatra, e a gente discute qual vai ser o segmento do caso. As unidades básicas podem encaminhar, inclusive aqui, onde a gente está hoje, que é o Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental da Vila Mariana, vai passar a receber os encaminhamentos através do sistema CROSS, que é um sistema de gerenciamento de casos de unidades de saúde no estado de São Paulo. Então, eventualmente a gente recebe casos de cidades próximas, Mogi, Guarulhos. A gente não nega atendimento. Em geral, a gente tem um projeto de atendimento de 1 ano de atendimento clínico e de psicoterapia. A gente foca no tratamento dos sintomas do TET e depois a gente encaminha para a rede de volta. Mas aí não pode ter um hiperencaminhamento, fico imaginando até numa lógica um pouco invertida, vocês receberem muitos encaminhamentos. Enfim, acho que todos nós já vivenciamos alguém que tenha sofrido um estresse por assalto, por algum tipo de violência que estamos sujeitos numa metrópole como São Paulo. Assim. Vocês não recebem muitos casos em função disso? Eu acho assim, primeiro a gente faz essa pré-triagem, porque nem todo mundo que sofreu violência vai desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa pode desenvolver outros quadros e nós só acompanhamos se o diagnóstico de estresse pós-traumático for realmente verificado, né? Então esse é o primeiro ponto. Mas sim, né? Assalto, sequestro relâmpago, tiroteio, é uma coisa que infelizmente no Brasil e no nosso estado acontece, na nossa cidade, com pessoas que a gente conhece. Até hoje, assim, a gente nunca teve algo como uma fila que a gente não desse conta de atender. Porque eu acho que também existe uma falta de conhecimento desse diagnóstico, mesmo na rede básica, né? Eu acho assim, existe uma cultura de que a pessoa sofreu violência, ela tá mal, normal, ela vai ficar mal mesmo, né? Mas o quanto esse mal é ou não é um transtorno mental tratável? Então, tem um ponto que o prejuízo funcional da pessoa começa a ser significativo. E nesse ponto você precisa intervir. E eu acho que isso é uma difusão do conhecimento do que é transtorno de estresse pós-traumático. Que antes esse diagnóstico nem era falado no Brasil, né? Era um diagnóstico de veterano de guerra, né? A pessoa voltava da guerra, traumatizada, era só isso que a gente achava que era estresse pós-traumático, né? Mas no Brasil a gente vive guerra urbana, né? E eu acho que a diferença no Brasil, que eu acho que é muito grave, é que se você pensar no veterano de guerra que sofreu uma situação muito traumática, sim, metade das pessoas que sofrem violência em guerra vão desenvolver estresse pós-traumático.
Do mesmo jeito que metade das mulheres que sofrem estupro vão desenvolver estresse pós-traumático. Porque a violência intencional grave desses dois tipos de eventos são muito intensas e causam doença com muita frequência. Mais do que um tsunami, por exemplo, que é um evento da natureza. Não existe nenhuma intenção de alguém machucar outra pessoa. Quando existe a intenção, o desenvolvimento da doença é mais provável. Quando a gente começa a identificar isso, se a gente pensar um veterano de guerra e volta da guerra, ele está num lugar seguro, né? Ele não vai mais sofrer aquele evento traumático diário. Uma pessoa que mora numa comunidade onde o filho dela foi assassinado, na rua da casa dela, e ela vai ter que voltar para lá, e ela vai relembrar todos os dias que ela passar ali que isso aconteceu. E aí, depois de um mês, o filho da vizinha, da rua de cima, acontece a mesma coisa, ela está exposta permanentemente. Né? Então, é uma coisa que a gente discute muito no ambulatório, que a gente não sabe também como lidar. Né? A gente precisa fazer com que essa pessoa alinhave isso na sua história de vida e consiga viver com isso integrado. Né? E esse é o processo que a gente desenvolve no nosso ambulatório. Medicando, fazendo psicoterapia, ajuda no serviço social, é um trabalho ao longo do tempo. Então, em caso de dúvida, você sugere que caminhe para um serviço especializado, porque se o caso começa a ficar grave no sistema básico de saúde, vai ser difícil de conseguir uma psicoterapia, mais um médico que veja com frequência esse paciente, né? Tem uma lista de pacientes grande, ele vai ver retornos espaçados, a psicoterapia no posto de saúde às vezes tem, às vezes nem tem psicólogo, então fica mais difícil, né? Eu acho que os agentes de saúde e as enfermeiras que hoje em dia do Programa de Saúde da Família fazem as visitas ajudam muito, né? E isso, se esses profissionais tiverem um treinamento maior, eles vão talvez reduzir muito o impacto dessa violência. Eu acho que isso é uma coisa para se pensar, né? No futuro, porque é bem interessante. Bom, gostaríamos de agradecer então novamente as falas da doutora Andréia, integrantes do PROV, e esperamos contribuir aí com os profissionais da atenção básica na capacitação diária dos profissionais. Obrigada. Obrigada.